Bom, esse vídeo aqui tem o objetivo de mostrar e ilustrar o uso e o funcionamento da nossa estufa inteligente, ou o sistema de monitoramento de estufa com Arduino Uno. Bom, esse projeto aqui, o Arduino Uno é usado em conjunto com diversos sensores para monitorar a umidade relativa do ar, a temperatura e a luminosidade. O objetivo é criar um sistema para servir de base de controle automatizado para uma estufa, monitorando e ajustando as condições ambientes para otimizar o crescimento das plantas. Nessa nossa demonstração, a gente não vai ter a parte física em si, ou seja, a estrutura da estufa. Então, esse é o sistema que vai servir de base e só é completo, uma demonstração completa, um uso completo, se tiver uma estrutura. Aqui a gente não está preocupado com isso, por enquanto. Por hora. Bom, a gente vai usar um Arduino Uno, um sensor de temperatura e umidade do ar DHT11, um sensor de luminosidade ambiente, esse TENT 6000. A gente vai usar um LCD I2C 16x2, um módulo de conectividade Wi-Fi que a gente criou para esse projeto. Jumpers. A gente vai usar um cooler, que esse cooler é 5 volts, 2 pinos, brushless, sem brush. Bom, a gente está usando esse modelo de cooler porque ele é bem mais fácil de usar sem precisar de uma fonte externa, mas pode ser que não seja tão fácil de encontrar, mas isso vai ser discutido depois. A gente tem aqui um cabo USB 2.0, aquele típico de impressora, para ligar o Arduino no computador. A gente tem LED, o resistor 220 ohms, tá de bom tamanho, um transistor. Nesse caso aqui a gente vai usar de exemplo um NMOS para pequenos sinais e uma protoboard. Aqui a gente vai descrever um pouco da montagem. Aqui, vamos concentrar nessa parte aqui. A gente tem o Arduino. Deixa eu dar um zoom. O Arduino. E a gente tem as conexões. De cara, a gente já abastece a nossa protoboard com 5 volts e GND, para que outros dispositivos possam usar. E vamos focar primeiro aqui neste nosso TENT 6000, que é o nosso sensor de luminosidade ambiente. Bom, ele está conectado, ele tem os pinos conectados VCC com VCC, o GND com GND e o nosso pino de dados. São só 3 pinos para esse sensor. O nosso pino de dados vai conectar no A0, como está descrito aqui embaixo. É semelhante para o DHT11, só que a gente vai usar o pino D5, na verdade o pino digital 5, como está escrito aqui, descrito aqui. E para o nosso LED, uma conexão simples de LED, o anodo na nossa porta digital, nosso pino de LED é o pino digital 12, conectado ao resistor e ao TR em seguida. A gente vai conectar o nosso ventilador, nosso cooler, que se ele for de 5 volts de 2 pinos, não vai ser necessário o uso de fonte externa, por isso que ele foi escolhido. Mas, se caso fosse necessário, a única diferença para o circuito seria conectar essa ponta vermelha na saída da bateria, por exemplo, de 9 volts. Por exemplo, uma bateria de 9 volts, né? A diferença seria conectar essa entrada vermelha no positivo da bateria e a outra no GND geral aqui, no terra geral do circuito. Essa seria a diferença. Claro que necessitaria assim de uma bateria externa, uma fonte de energia externa. E aqui em detalhes também tá
como se liga o capacitor aqui, de modo que o Arduino possa fazer o acionamento desse motor, desse ventilador. E por fim a gente tem aqui nosso display LCD conectados o GND e o VCC, além do SDA e o SCL para nossa comunicação I2C. É importante notar aqui que o Arduino ele tem geralmente duas portas I2C, que na verdade não são duas portas I2C, né? Mas são duas possibilidades de conexão. São essas duas aqui em cima e essas duas aqui embaixo, o A4 e o A5. Portanto, na verdade elas são as mesmos terminais, é uma porta só as duas, mas há diferentes possibilidades de conectar em diferentes lugares nos dois lados da porta. Bom, dito isso, é bastante coerente verificar que caso a placa Arduino que você esteja usando não tenha essas portas aqui de cima, você vai conectar muito provavelmente no A4 ou no A5. Em geral vai estar discriminado se as conexões SDA e SCL. Bom, e essa é a nossa conexão de hardware, além da conexão do nosso módulo Wi-Fi, claro. E mais uma vez, aqui a gente precisa conectar o GND também da placa de Wi-Fi na nossa placa geral. Bom, com isso a gente vai analisar agora o software envolvido. Novamente aqui tem os processos para baixar as bibliotecas e já instalar no computador. Essa biblioteca do LCD acompanha o código para escanear em qual endereço o display está localizado no módulo de conversão de dados, né, de comunicação. Basta abrir o código e executá-lo, que ele vai devolver, depois das conexões feitas, claro, ele vai devolver o endereço do display. Uma vez devolvido o endereço do display, substitui-se no código principal e depois é só continuar. Bom, vamos dar uma olhada no código principal agora e discutir um pouco. Aqui está a comunicação serial, usada para jogar os dados para o nosso módulo Wi-Fi, que vai para a internet depois. E aqui as bibliotecas que a gente vai precisar. DHT e Liquid Crystal que a gente instalou, e o Wire.h vai ser necessário também. Aqui a gente define uns pinos. O pino do sensor de temperatura e umidade vai ser o 5, o do sensor de luz vai ser o A0, o nosso pino de ventilador vai ser o 13 e o pino do LED vai ser o 12. Aqui a gente tem duas variáveis para controlar a ativação dos atuadores. Quem são os atuadores? O LED e o cooler, porque a nossa estufa funciona da seguinte maneira: a partir de uma certa temperatura ou de um certo nível de luz, os atuadores vão atuar. Ou seja, se estiver acima de, por exemplo, 35 graus, o cooler vai ser ligado por 5 minutos. E se tiver um nível de luminosidade abaixo de um certo valor, digamos 20, colhido empiricamente, a nossa lâmpada vai ligar. E essas variáveis aqui servem para controlar isso. Essas duas primeiras, os limites, e essas daqui para controlar o tempo. Essas duas últimas aqui para controlar se vai ser 5 minutos, se vai ser 3 minutos. Mas é importante frisar que aqui a forma de tempo é milissegundos. Bom, e aqui a declaração da biblioteca, lembrando que é necessário substituir o endereço aqui que o seu display LCD se encontra. E no demais é isso que a gente tem de preparação. Agora a gente entra aqui no setup, né? Declarar os pinos, como
como devem ser, né? Output para os atuadores, input para os sensores. Aqui não precisa declarar o sensor de temperatura, porque a biblioteca já faz isso. A gente fez aqui em cima. E aqui a gente também declara as comunicações seriais, tanto a padrão quanto a com o nosso módulo Wi-Fi. E a gente já printa no serial aqui o cabeçalho da sequência de dados. Ou seja, a gente vai imprimir dados de umidade primeiro, depois de temperatura, depois de luz. Isso no monitor serial. E aqui a gente já inicia o LCD. E acende a luz de fundo. Isso daqui você pode mudar dependendo do horário que você for usar e da necessidade. E aqui, no começo do loop, a gente já lê o valor do sensor, ou já ativa a biblioteca. A gente declara algumas variáveis de umidade, temperatura e luz e joga nelas o valor de umidade e temperatura do HT usando essa mesma sintaxe que está aqui, já que é usada para a biblioteca, né? A gente declara um objeto e também a gente declara um inteiro para a luz, que vai ler de forma analógica o pino digital no qual ele está conectado. Bom, aqui em sequência a gente tem um serial que vai mostrar na tela do computador os valores das variáveis. E aqui embaixo está a parte que mostra o valor das variáveis no nosso display LCD. Primeiro temperatura e umidade, espera 2 segundos e depois mostra da luz. Depois espera 2 segundos e mostra de novo umidade e temperatura. Não antes de verificar as condições para ativar os atuadores. Se passou da temperatura de ativação e o ventilador está desligado, o ventilador é ativado e a gente começa a contar o tempo. E a gente sinaliza que o ventilador foi ligado. E se o ventilador estiver ligado e deu o tempo suficiente, o ventilador é desligado e a nossa variável atualiza o status do ventilador, mostrando que ele está desligado, recebendo false. Aqui, no if de luz, se a luz abaixar a um certo valor e o LED ou lâmpada estiver desligado, a gente liga ele. E aí a gente começa a contar o tempo. E marca que ele foi ligado. E aqui, novamente, igual de temperatura, se ele estiver ligado e passou o tempo, ele vai ser desligado. Note que ele é desligado e depois dele ser desligado, há uma nova checagem na lâmpada. Ou seja, a luz do LED ou da lâmpada, se preferir, não vai afetar a leitura depois que o tempo passar. E, por final, a gente tem a nossa clássica função para enviar dados via serial para o nosso módulo Wi-Fi. E aqui no final a nossa funçãozinha que vai enviar esses dados. E agora a gente vai ver uma simulação usando o Tinkercad de como isso funciona. Aqui está o código, é muito semelhante, porém a gente não está usando aqui o Liquid Crystal nem o Wire. Eu precisei mudar aqui para a gente usar o Adafruit, outra biblioteca, Adafruit Liquid Crystal H. Então as modificações que vão ter aqui serão referentes a essa mudança de biblioteca. Além de que nesse site não existe a possibilidade de usar os sensores, então eu simulei o valor deles através de potenciômetros e a leitura analógica deles. Então, as mudanças relativas nesse código são referentes a essas mudanças para a simulação. Bom, vamos iniciar aqui. Aqui nosso sensor, eles estão todos indicando 0. Aqui nosso LED vai indicar isso. Porém, ali na hora do simulador está um pouco lento demais. Espero que isso não atrapalhe. Bom, vamos esperar passar 2 segundos. Na hora que passar 2 segundos,
ele vai trocar de tela e vai mostrar a luz. Passou 2 segundos e agora ele começa a mostrar o valor de luz. Bom, retornando aqui à simulação, a gente vê que existe um intervalo de 2 segundos entre quando o display mostra luz e quando o display mostra a umidade e a temperatura. Se a gente abrir aqui o código e ver o serial, tem as mesmas indicações. Lembrando que eu setei a umidade para ter um valor fixo em 15, porque ela não modifica muita coisa no nosso código. Mas está lendo aqui 15, então está mostrando 15 também. Agora vamos aumentar aqui a nossa temperatura e vamos ver o que acontece. E vamos aguardar a atualização dos valores. Aqui a gente pode ver que a temperatura foi modificada. Claro que aqui é um valor muito grande, não é 573 graus Celsius, mas a biblioteca do sensor já devolve num valor bonitinho pra gente. E a partir do valor limiar, o nosso ventilador, simbolizado por esse motor aqui, já está rodando. E ele vai rodar assim por 5 segundos, verificar a temperatura, e se ela estiver novamente abaixo, ele vai desligar. E esse é o fim da nossa simulação.